Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus, mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, um tempo de novidade, tempo de surpresas, tempo de florescer cada semente que nós temos plantado diante do altar do Senhor, sementes na oração, sementes de provisão, de oferta, de bondade, de amor, de carinho, de generosidade na vida do nosso próximo, principalmente na nossa família. Em nome de Jesus Cristo, vamos profetizar, Senhor. Nós declaramos o governo de Cristo, a nossa dependência, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nós declaramos que nós precisamos, Pai, a cada dia discernir em ouvir a voz do Senhor. Nos ensina, nos capacita, Senhor, nos purifica de todo pecado, nos limpa em nome de Jesus Cristo. Queridos, o tema do vídeo de hoje é a visão através da oração. Eu sou a missionária Jessie, se inscreva no meu canal, comenta, compartilha, ativa as notificações em nome de Jesus. Você que pode, abre a palavra do Senhor lá no livro de Atos, no capítulo 10, que tem por título o centurião Cornélio. E diz assim a palavra do Senhor: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona do dia, ou seja, às 15 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, preste bem atenção a partir do verso 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, exatamente ao meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lo preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Queridos, essa palavra maravilhosa do Senhor nos ensina que há visões, há manifestações da parte de Deus através da oração. Tanto Cornélio, que
no horário das 3 da tarde, ele continuamente orava a Deus, ele buscava a Deus. Era um homem piedoso, um homem que ajudava os mais pobres, dando as esmolas. Tanto que também na vida de Pedro, como um apóstolo, um escolhido de Deus, na oração também, ao meio-dia, a palavra do Senhor fala que ele teve uma experiência, um arrebatamento que ele teve de sentidos. Então, tanto através da oração, Cornélio recebeu a visitação de um anjo do Senhor, lhe dando instrução daquilo que ele havia de fazer, porque Pedro havia de vir à casa dele, como o anjo explicou, porque Deus não havia se esquecido dele, que há um memorial diante de Deus, queridos, conforme tudo aquilo que a gente pratica, tudo que a gente semeia, e ao tempo de colher tudo aquilo que nós plantamos, né? Porque a palavra do Senhor ensina que o que o homem plantar, certamente ele vai colher, seja bom ou seja ruim. Então a palavra do Senhor diz que Pedro, ele tem essa visão, Pedro, ele tem essa experiência através da oração. Mais tarde ele vai entender que aquela visão da qual antes ele estava pensativo, ele estava refletindo para tentar entender o que Deus estava falando. Na hora ele estava resistente, até porque não era uma prática comum dos judeus, mas o Senhor ensinou a ele que aquela visão que ele teve estava representando o que iria acontecer com ele através dos gentios, através do centurião Cornélio, que enviou aqueles homens atrás dele, para que se fosse manifestado o poder de Deus na casa de Cornélio, sobre a família de Cornélio, sobre os amigos mais íntimos de Cornélio. Mais tarde, lá no verso 27, olha o que Pedro diz: e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. No verso 28 diz: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Queridos, então é real. Nesta manhã tive uma visão através da oração, onde eu vi uma pessoa com uma tesoura cortando um lençol. E logo eu fui orar, entendi de Deus o significado e fui novamente orar, buscar a face do Senhor diante daquela instrução. Então, queridos, a oração ela vem recheada de revelações e manifestações do poder e a glória de Deus sobre as nossas vidas. Se nós continuarmente, se nós de contínuo buscar perseverar o Senhor, mesmo que diante das adversidades, mesmo que diante do cansaço, mesmo que diante de tantos afazeres que nós temos, queridos, mas nós não podemos negociar a nossa vida de oração. A nossa vida de oração vai nos livrar de armadilhas e ciladas do inimigo. A nossa vida de oração vai trazer as revelações de Deus diante daquilo que a gente precisa fazer. A oração revela sobre nós instruções de Deus, das coisas que está por vir, que está para acontecer, as manifestações de direções das quais através de oração o Senhor ele traz a revelação. Olha como veio recheado de instrução aquilo que o anjo do Senhor falou através da vida de Cornélio e o que o Senhor mostrou para Pedro. A cada pessoa Deus manifesta sinais, Deus manifesta a sua glória de forma diferente, mas no final tudo se encaixa, porque o que vem de Deus, queridos, prospera. O que vem de Deus para a nossa vida, ainda que na hora a gente não venha a entender, ainda que em partes um entenda mais e em parte outros tenham mais, quem sabe até uma dificuldade de discernir, mas o que vem de Deus se conclui na nossa vida e é através da oração. Então, continuamente nós temos que orar e buscar a face do Senhor, o nosso Deus. Eu, pela misericórdia do Senhor, tenho muitas experiências através de visões, de oração, queridos, e eu até incentivo
Queridos, quem quiser comprar o livro do profeta Vinícius, que tem por título o livro Profetas das Visões. E o Senhor, Ele me mostrou através de visão esse livro do profeta Vinícius que eu tinha que comprar. Eu vi em oração quando eu clamava ao Senhor dizendo: Pai, eu quero mais experiências espirituais, eu quero mais visões espirituais, aonde o Senhor me trouxe o livro do profeta Vinícius. Então, se você quiser adquirir o livro do profeta Vinícius, que tem por título, como eu falei, o livro, que são os profetas, tem o título Os Profetas das Visões, você também pode achar lá no site dele, pode entrar, buscar também através das redes sociais dele, do Instagram, você pode achar ele no canal do YouTube. Tem muitos livros para a glória de Deus, instruindo e ajudando o povo a crescer em ouvir a voz do Senhor. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero louvar ao Senhor pela bondade e a misericórdia do Senhor, que aprove ao Senhor revelar os seus mistérios aos seus pequeninos. Se agradou o Senhor em revelar os seus mistérios a todo aquele que crê no nome poderoso de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, e peço ao Senhor que venha ativar, Senhor, as visões, experiências de visões espirituais sobre as nossas vidas. Eu peço ao Senhor que venha ser ativado todo aquele que tem vontade de ter experiências, pessoas que através da oração têm impressões no seu espírito, visões aonde nós temos impressões no nosso espírito. Visões aonde nós contemplamos imagens, aonde nós contemplamos cenários, aonde o Senhor manifesta a sua glória de diversas formas, Senhor, e formas extraordinárias. Eu peço ao Senhor que venha ativar. Eu peço ao Senhor que venha reacender essa chama, Senhor, em buscar o profético, em buscar a voz do Senhor, em buscar discernir a voz do Senhor, entender os seus caminhos, os seus mistérios. Ativa, Senhor, e aviva sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, sobre esses dias. Derrama do teu Santo Espírito, batiza com o Espírito Santo com fogo, evidencia o dom do falar em línguas, assim como através da vida de Pedro na casa de Cornélio. Senhor, na casa de Cornélio, meu Pai, aquelas pessoas foram batizadas, falaram em línguas estranhas. Meu Deus, que o teu povo venha, Senhor, receber o derramamento do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha ativar os ministérios, os chamados do teu povo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aumenta sobre nós o discernimento, Pai, em compreender os teus sinais, em compreender, Senhor, os cenários, as visões, Senhor, visões através de arrebatamento de sentidos, visões através de oração, Senhor, visões através, Pai, da manifestação, Pai, do teu grande poder, da tua doce voz sobre as nossas vidas. Santo Espírito, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. A ti seja a honra, a ti seja a glória e a ti seja o louvor. Queridos, então peça ao Senhor, Pai, eu quero ter visões, eu quero ter experiências sobrenaturais através de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus na minha vida. Se você crê, se você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar a sua vida. O Senhor, Ele traz pessoas às nossas portas, o Senhor, Ele traz pessoas como Ele usou a vida do centurião Cornélio. Ele deu ordem para que homens fossem até onde estava o apóstolo do Senhor Jesus, onde estava Pedro. Deus, Ele pode, através da oração, dar instruções a pessoas que vão chegar na nossa vida, pessoas que vão bater na nossa porta, buscando por mim, buscando por você, porque o Senhor manifesta
manifesta conexões e bênçãos extraordinárias através de quem tem vida de oração, através daquele que busca o Senhor de dia e de noite, aquele que confia no Senhor, que teme a Deus e que abençoa, ajuda os mais necessitados. Queridos, o Senhor é maravilhoso, nosso Deus é cheio de glória, Ele é fiel, justo, maravilhoso, é maravilhoso poder servir a Cristo Jesus. Deus te abençoe, compartilhe essa palavra, em nome de Jesus. Tenha fé, queridos, que nós venhamos aumentar a cada dia em fé, em glória, em conhecer o nosso Deus. Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.